Fique de pé, por gentileza, e abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 9. Perdão, irmãos, eu dei a referência errada. Eu vou falar sobre Apocalipse 9, mas a primeira leitura é Apocalipse, capítulo 1. Perdão. Vou ler apenas os 3 primeiros versículos. O diácono Guilherme muito rapidamente já colocou lá, mas eu que errei aqui na minha indicação. É que eu estou vendo o esboço no celular e acabo me enrolando um pouquinho. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3. Como leremos apenas esses 3 versículos, eu vou pedir à igreja que, ao final da leitura, leia novamente apenas o versículo 3. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3. E, ao final, os irmãos leiam em voz bem alta, os irmãos presentes, apenas o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A igreja, somente o versículo 3. Feliz porque o tempo está próximo. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é maravilhosa, a tua palavra que é lâmpada, que é luz. Senhor, te agradecemos, pois a tua palavra nos dá as respostas que precisamos para viver uma vida que honre ao teu nome nessa terra. Senhor, renova a esperança em nossos corações nessa noite, renova a esperança daquele que me acompanha pela internet, daquele irmão e dessa irmã que estão aqui presentes na igreja, daquele que ouve uma gravação, que por meio da tua palavra ministrada nessa noite, uma palavra que traz imagens tão terríveis, de um juízo temível e terrível que o Senhor traz e trará sobre toda essa terra, mas que nós que servimos ao Senhor, possamos ter consolo, esperança e temor diante de um Deus tão poderoso, que nos guarda e que nos chama a uma vida na tua presença. Abençoa-nos nessa noite, usa-me como instrumento teu, mesmo com as minhas falhas e limitações, e que tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, os irmãos aqui presentes podem sentar. Amados irmãos, hoje, excepcionalmente, eu vou falar sobre escatologia, Apocalipse também à noite. Eu tenho falado sobre esse tema nos cultos de domingo pela manhã e continuarei, se Deus permitir. Mas hoje, excepcionalmente, eu queria dar continuidade agora mesmo no culto da noite e falar sobre a continuação do que eu falei pela manhã. De manhã eu falei das 4 primeiras das 7 trombetas, e hoje eu falarei da 5ª e da 6ª, que estão descritas no capítulo 9 de Apocalipse. Mas talvez você pense, mas por que leu então o capítulo 1? Porque eu quero relembrar, irmãos, algo fundamental que nós não podemos perder de vista ao nos aprofundarmos, ao estudarmos, ao nos dedicarmos a esse livro tão maravilhoso das Escrituras, que é o propósito e o objeto para o qual esse livro foi direcionado. O objeto para o qual aqueles para quem Deus escreveu esse livro e o propósito dele. Porque o que eu tenho para falar com os irmãos hoje lá no capítulo 9, eu diria que é no mínimo assustador. Eu dei um subtítulo assim de Imagens terríveis, juízos temíveis. Falarei de um momento em que Deus fala de enviar 200 milhões de demônios sobre a terra. 200 milhões? É isso mesmo, 200 milhões de demônios saindo do abismo e sendo soltos sobre toda a terra. Eu creio que esse número é simbólico, mas esse número literalmente está escrito lá. Falarei sobre tormentos que os homens sofrerão por 5 meses, também creio que esse número é simbólico, que se assemelham a uma picada de escorpião. Nunca tomei uma picada de escorpião, espero em Deus nunca tomar, mas dizem que é uma dor lancinante, uma dor muito forte. Falarei sobre criaturas horripilantes, gafanhotos com
rosto de homem, que parecem cavalos com uma couraça, cavalos cuja boca sai enxofre, fogo e fumaça. Imagens terríveis, irmãos, que nós vemos no capítulo 9. E eu quis iniciar assim para que nós estejamos ancorados, firmados no propósito do livro de Apocalipse, pois se isso aparecer solto diante de nós, nós podemos nos perder e até nos desesperar. Mas qual é o propósito? Primeiro, para quem foi dedicado esse livro? Lemos aqui, Revelação, versículo 1 do capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus. Então, Deus deu isso para os servos de Deus, que somos nós, amém? Então, não é para você ficar com medo. Deus não está te mostrando essas imagens terríveis, esse juízo temível, para você ficar com medo, para você ficar assustado, andar olhando para um lado para o outro, ou acontece alguma coisa terrível, como aconteceu esses dias, aquela explosão estrondosa, tremenda lá em Beirute, a gente pensa, meu Deus, agora o mundo vai acabar. Deus está no controle, Ele deu isso a nós, seus servos, para que nós saibamos que Ele está no controle de todas as coisas. E o versículo 3 nos mostra o propósito, irmãos, que como lemos aqui, feliz, em outra versão fala, bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então você essa noite já está lendo e vai ler mais palavras dessa profecia. Você está ouvindo palavras dessa profecia por meio da explanação que estou fazendo aqui e farei ao longo dessa mensagem. Eu só não posso garantir que você vai guardar. Aí depende de você. Mas se você assim o fizer, se você ler, se você ouvir e guardar essa palavra, não a minha palavra, como homem falho e pecador que sou, mas a palavra de Deus revelada aqui no livro de Apocalipse, bem-aventurado serás. Vou pedir a Úrsula para colocar a imagem que eu tenho colocado. Essas mensagens eu tenho postado no YouTube ao longo da semana, tenho passado para os irmãos somente o áudio. Às vezes a pessoa não tem disponibilidade para assistir todo o culto e eu quero deixar essas mensagens registradas. E aí... E esse versículo, irmãos, é o versículo que eu coloquei como tema dessa série de mensagens sobre escatologia. Escatologia é o estudo da consumação de todas as coisas. E está ali, Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu dei um subtítulo ali, felicidade para o presente, segurança quanto ao passado, pois Deus continua escrevendo a sua história e Ele é poderoso para tratar o nosso passado e jogar nossos pecados no mar do esquecimento e esperança para o futuro. Então, o propósito do que veremos essa noite, que parece um filme daqueles filmes mais fantásticos que nós vemos na televisão ou numa série, numa série. O propósito disso não é nos assustar, não é nos deixar temerosos, mas é o que está claro logo no início do Apocalipse, nos trazer a certeza de que Deus está no governo do universo, nada foge ao controle de Deus, Deus não é pego de surpresa com nada que acontece nesse mundo, e nós somos felizes se aprendermos e guardarmos os ensinamentos desse livro maravilhoso. Obrigado, Úrsula. Então vamos lá agora sim, irmãos, ao capítulo 9. Segura aí na cadeira, hein? Eu dividi esse capítulo em 3 partes. A primeira, falando da 5ª trombeta. De manhã eu falei das 4 trombetas que estão no capítulo 8. Um juízo de Deus sobre a criação. Deus mostra derramando o seu juízo sobre 1/3 da vegetação, do mar, das águas potáveis. Deus derrama o seu juízo. Deus derrama as trombetas mostrando o juízo de Deus sobre a natureza, e depois sobre as trevas, que ele fala que aqui 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, quando o anjo toca a 4ª trombeta. Então mostra Deus derramando juízo sobre a criação. Só que aqui no capítulo 9, quando é tocada a 5ª e a 6ª trombeta, o juízo de Deus já não é mais derramado diretamente ou somente na criação, mas diretamente sobre os homens. A 5ª trombeta mostra o tormento que sofrerão os ímpios. Aqueles que rejeitam a Deus serão atormentados por demônios. A 6ª trombeta já não fala em tormentos e dores, mas em morte daqueles que rejeitam a Cristo.
E por fim, então, primeiro a quinta trombeta, o tormento, a sexta trombeta, morte. E por fim, qual será a reação dos homens após tudo isso ter acontecido? Então vamos ao primeiro ponto, a quinta trombeta, o tormento de Deus. Capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Olhe para mim, a gente vai precisar fazer vou ter que falar que eu vou praticamente ter que explicar versículo a versículo aqui. Alguns estudiosos entendem que essa estrela é o próprio Satanás, que lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, não precisa abrir, mas quando Jesus recebe um relatório dos seus discípulos que tinham ido pregar o evangelho, as pessoas se sujeitando à palavra de Deus, pessoas sendo libertas de demônios, Jesus fala isso: eu vi Satanás caindo dos céus. E alguns entendem que essa estrela é o próprio diabo, próprio Satanás. Há outros estudiosos entendem que é um anjo que está cumprindo os propósitos de Deus. Mas se é Satanás, ou se é um anjo bom cumprindo os propósitos de Deus, e na verdade Satanás também cumpre os propósitos de Deus. Alguém, se não me engano, Lutero falou que Satanás é o cachorro de Deus. E tem muita gente, muito crente com medo de demônio, né? Como pode isso? O nosso Deus é poderoso, irmãos. Crente tem que ter medo de demônio, não. A gente tem que orar ao Senhor, se alguém ficar endemoniado, orar para que seja liberto em nome de Jesus. Mas não temos que ter medo. Na verdade, eu tenho muita raiva do diabo por tudo que ele fez na minha família. Então, assim, eu não vejo a hora de Jesus vir passar régua logo nesses demônios malditos todos. E quem sabe Deus vai me dar o privilégio de ver um juízo especial sobre aqueles que atormentaram a minha família tanto, né? Se eu puder ver, eu vou ficar feliz, mas é com Deus, né? Mas, irmãos, se é o diabo ou se é um anjo enviado por Deus, o que importa a gente saber é o seguinte, que ele recebeu uma chave do poço do abismo. E aí o versículo 2 fala assim, ó: quando ele abriu o abismo, saiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Tenta ver essa imagem. Imagina abrindo um portão de um abismo, e aí começa a sair tanta fumaça que escurece o sol. Algo terrível. Alguns entendem que esse abismo é o lugar onde ficavam alguns demônios, ou ainda ficam, demônios muito poderosos que foram aprisionados por Deus para serem libertos num tempo especial. Lembra-se quando Jesus libertou aquele endemoniado gadareno? Lembra quando Jesus trouxe libertação sobre aquele homem que padecia, endemoniado, possuído por uma legião de demônios? O que os demônios pediram a Jesus? Não nos envie para o abismo. Então, alguns entendem que esse abismo era um aprisionamento, uma prisão de demônios, onde eles ficaram presos. Lucas 8:31 nos mostra isso. E agora esse abismo é aberto, e fumaça, fogo sai de dentro daquele abismo. E o que mais sairá? Versículo 3. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhe foi dado poder como dos escorpiões da terra. Então aqui, irmãos, vemos que saem gafanhotos, mas esses gafanhotos, eles têm umas características muito particulares que nós vamos ver mais ali à frente. Mas eu queria, assim como eu fiz de manhã, reforçar que tudo que nós vemos aqui em Apocalipse está organicamente muito ligado ao Antigo Testamento. Não podemos estudar, aprender, pregar sobre Apocalipse desconsiderando tudo que a Bíblia nos ensina antes. E se você ver lá, como eu falava de manhã, as 4 trombetas dão algumas referências que levam lá para o Êxodo. E o que estava acontecendo no Êxodo, como eu falava de manhã? O povo de Deus estava sendo escravo de Faraó. O inimigo do povo de Deus, o Egito, estava escravizando o povo de Deus. O que o povo de Deus fez? Clamou a Deus. O que Deus fez? Executou o juízo sobre o Egito. Então, nós vemos aqui tantos paralelos com o Egito, com o Êxodo. O que deve falar a nós? E o que eu creio que Deus estava falando para aquele povo lá nos dias de João? Assim como Deus executou juízo nos inimigos de Deus, lá nos dias do Êxodo, Deus executará juízo sobre aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Então, se nós formos fiéis a Deus, irmãos, se nós buscarmos honrar ao Senhor, se nós vivermos para a glória de Deus, nós devemos ter paz, pois assim como Deus julgou o Faraó, assim como Deus julgou o Egito, Deus julgará os inimigos do seu povo, e nós devemos descansar nisso, amém? Louvado seja Deus. E eu não vou abrir agora, mas se você depois quiser conferir,
em Êxodo capítulo 13, fala da 8ª praga do Egito, que foi uma praga de gafanhotos. Então aqui aparece o gafanhoto, que já era uma figura conhecida dos judeus, dos israelitas, pois eles certamente lembraram, Deus enviou uma praga de gafanhotos sobre o Egito, mas diferente daqueles gafanhotos que devastaram as plantações, esses gafanhotos vão fazer tormento nos homens, porque esses gafanhotos não são gafanhotos de verdade, são uma ilustração de gafanhotos, são demônios poderosos que vão trazer tormento aos homens. Mas há uma outra referência a gafanhotos na Bíblia, que está lá em Joel. Vá comigo no livro de Joel, profeta Joel. Algum tempo atrás, o diácono Valquir trouxe uma série de mensagens muito abençoadoras sobre Joel. Joel, capítulo 1. Vá comigo em Joel, capítulo 1. Porque eu falei do Êxodo, como falei das trombetas anteriores. E agora vamos ver uma palavra que não está nos primeiros livros da Bíblia, na Torá, mas está nos profetas. Joel, capítulo 1. Olha o que diz assim o versículo 4. Joel 1, capítulo 1, versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Versículo 5. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Preste atenção nisso. Seus dentes são dentes de leão. Suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhe a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Deixa aberto aí em Joel e olhe para mim. Deus falando de uma praga de gafanhotos. E aqui não são demônios, são gafanhotos mesmo, que devastaram as plantações como um juízo de Deus sobre o seu povo rebelde. E agora vá para o capítulo 2. Olha como há uma conexão, irmãos, fique atento aos detalhes. A gente está falando das 7 trombetas, falamos dos 7 selos, agora estamos falando das 7 trombetas. E olha como começa o capítulo 2 de Joel. Toquem a trombeta em Sião. Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Versículo 4, falando agora de um exército que se assemelhava àqueles gafanhotos, diz o seguinte: eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Vai ao versículo 11 agora. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são os poderosos que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Então, ao ouvir de gafanhotos que parecem com cavalos, poderosos, que destroem tudo, que têm dentes de leão, os judeus dos dias de João e os cristãos que conheciam o Antigo Testamento se lembravam da profecia de Joel. Assim como Deus entrou com juízo lá nos dias de Joel, Deus está entrando com juízo de novo por causa da rebeldia do povo. Voltemos lá a Apocalipse. Só que aqui, irmãos, há um detalhe muito importante. E fique muito atento a isso, pois isso faz toda a diferença em nossas vidas. No versículo 4 de Apocalipse 9. Diz assim Apocalipse 9:4. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles o quê? Leia bem alto. Que não tinham o selo de Deus na testa. Vimos no capítulo 7 que Deus selou o seu povo. Deus marcou aqueles que lhe pertencem. E agora vem esses gafanhotos poderosos, ações demoníacas para trazer tormento sobre os homens, mas Deus que tem poder sobre os demônios. Quem tem poder sobre os demônios é Deus, irmãos. O demônio não faz um ai.
sem que Deus permita. Ele fala, você vai trazer tormento, mas você não vai fazer nada contra aqueles que são selados de Deus. Louvado seja Deus. Eu ouvi muitas pregações, porque dá trabalho, irmão, está me dando trabalho preparar esse estudo de Apocalipse, essas pregações, está sendo uma bênção para mim, mas como tem muitas visões, eu acabo ouvindo muitas pregações, lendo muitos livros, e agora eu não me lembro quem foi que falou, dos pregadores que eu ouvi, falou de uma circunstância em que uma pessoa foi num centro, a pessoa não era um cristão que estava afastado, foi até um centro espírita, e quando chegou lá, ia baixar uma entidade, que nós entendemos que são demônios, ia baixar sobre uma pessoa, e aí o cavalo, como chamam, né, lá no centro, começou a falar, ele não está conseguindo descer. Mas por quê? Porque essa pessoa que está contigo tem uma luz, tem alguma coisa diferente nela, e ele não está conseguindo descer, eu preciso que ele vá embora. Se ele não for embora, a entidade não vai se manifestar aqui. Aquela pessoa foi embora, ficou atordoada e foi para uma igreja. Esse pastor, que eu não me lembro quem era, falou isso, ele falou assim, se os crentes não pregam o evangelho, até o diabo prega, irmão. E aquela pessoa entendeu que tinha algo diferente, se voltou para Cristo, se converteu, porque o diabo sabe que ele pode agir até onde Deus permite. Onde Deus estabelece que o diabo não bota a mão, o diabo não bota, nem Satanás, nem seu demônio. Mas tem um demônio tal, esse é poderoso. E tem um monte de crente bobo, irmão, desculpa dar uma sarrafada em você, mas tem um monte de crente bobo que fica procurando hierarquia de demônio. Vai procurar a hierarquia de demônio no quinto dos infernos, irmão, que é lá que está. Esquece hierarquia de demônios, esquece demônios, conheça a Deus, conheça o poder de Deus, o Cristo bendito de Deus, que é isso que como crente a gente tem que conhecer, conheça a Deus, porque não interessa se é o demônio poderoso que veio lá do abismo, se é o próprio Satanás, se é o demônio, que você não é chamado por Deus para ficar conhecendo o nome de demônio, hierarquia de demônio, a potestade XYZ, a gente é chamado para pregar o evangelho, e a palavra de Deus, o evangelho de Deus vai libertar as pessoas do demônio, seja lá qual for, seja o mais poderoso ou menos poderoso, seja um cabeça das potestades, seja um menor. Isso é um ranço desse maldito movimento de batalha espiritual que perturbou a igreja, distorceu um monte de coisa, e a gente precisa voltar para as doutrinas realmente bíblicas e aprender o que a Bíblia diz, não o que fulano que disse que teve uma visão. Amém? Deixa eu me acalmar. Eu fico meio indignado, irmão, tanto crente bobo que acredita em tanta besteira, vai ler a Bíblia, rapaz, vai aprender, tanta maravilha na palavra de Deus, o pessoal fica acreditando em qualquer cara que levanta e fala meia dúzia de besteira. Não devemos temer, não devemos subestimar o diabo. C.S. Lewis, um dos maiores autores cristãos do século passado, falou assim, que há 2 erros que os seres humanos caem frequentemente em relação aos demônios, no seu livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele fala da relação de um diabão experiente, é interessante a sacada dele, ensinando um diabinho inexperiente. Ele fala 2 erros comuns que os homens caem em relação aos demônios. Um é de não crerem na sua existência, e outro é de crerem tanto, ficarem fascinados e darem valor demais. Aí ele fala, os demônios saudam tanto o mago, que é o que crê e fica vendo demônio em tudo, e achando tudo é demônio, contra um incrédulo que não acredita nos demônios, com grande alegria. Por quê? Porque o demônio quer isso mesmo, ou que você dê muito valor a ele e tenha muito medo dele ao invés de temer a Deus, ou que você não crê que ele existe e que ele realmente tem poder para trazer tormento aos homens. Mas nós que somos selados por Deus, o diabo não toca. Nós que somos selados por Deus, porque Deus que falou, versículo 4, eu vou ler de novo, novamente, eles receberam ordens, esses demônios malditos que vieram do abismo, receberam ordens para não causar dano, nem a relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Tem tanta gente preocupada com a marca da besta, se preocupa se você tem o selo de Deus, que o diabo não vai tocar naqueles que têm o selo de Deus. Isso que a palavra nos ensina. E aí segue o versículo 5, irmãos. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas apenas não foi lhe dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. De novo, Deus é que estabelece, vocês vão trazer tormento, mas vocês não vão matar. Durante 5 meses, a agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O tormento será tão grande, será tão intenso,
que os homens vão pedir, eu quero morrer, mas não vai vir a morte, eles vão continuar sofrendo. E quando fala em 5 meses é curioso, porque o tempo, a estação quente e seca na Palestina dura 5 meses. Então, nesses 5 meses em que as plantações prosperavam ali na região da Palestina, era o tempo em que os gafanhotos podiam atacar. Então, é como se Deus tivesse, estou enviando gafanhotos tão poderosos que eles vão atacar o período todo da colheita. Eles vão vir com poder, mas somente para aqueles que não são selados por Deus. Mas esses vão sofrer um tormento, irmãos, inigualável. Hoje em dia a gente vê que muitas pessoas que não conhecem a Deus, e que às vezes são conhecidos nossos, familiares nossos, e a gente fica compadecido, às vezes a pessoa sofrendo, passando por um tormento de ordem psíquica, de ordem mental, e às vezes a gente pensa, seria tão bom se essa pessoa procurasse uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, e pode até ajudar, irmãos, mas a única coisa que traz paz ao coração do homem, a única coisa que liberta o homem da agonia desse mundo é um encontro, é se render a Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto a pessoa não se rende a Cristo, não adianta psicólogo, não adianta isso, ela vai até se deleitar nas coisas desse mundo, mas há uma agonia reservada para aqueles que não têm o selo de Deus na testa. Então, se você conhece alguém que vive essa agonia, ore para que tenha um encontro com Cristo, pois só isso pode trazer paz verdadeira ao coração do homem. Por 5 meses, ou seja, imagina uma picada de escorpião, que eu nunca tomei, mas eu sei que dói muito. Agora, ela dói muito, mas passa. Agora, imagina 5 meses durando aquilo. O que está querendo dizer? Que os homens serão atormentados por muito tempo. E se não falando de ninguém, mas se você tem se sentido atormentado, se você tem se sentido afligido, se você tem sentido angústia na sua alma, será que é porque você está passando por algum problema de ordem de saúde mental ou saúde física? Está passando por uma dor? Pode ser, não estou dizendo que não seja isso. Ou será que é porque nós não estamos buscando nos refugiar em Deus e estarmos guardados do juízo que vem sobre esse mundo? Refugie-se em Deus, dedique mais tempo à oração, dedique mais tempo à palavra de Deus, à congregação da igreja, confie que Deus pode mudar sua sorte, amém? Mas seguindo aqui, versículo 7, diz assim, aí começa... desculpe, olhe para mim mais uma vez, por gentileza. Começa uma descrição assustadora desses gafanhotos. É difícil isso, mas tenta, conforme a gente vai falando aqui, você visualizar uma imagem grotesca, meio bizarra, assim, porque são gafanhotos que têm umas características muito diferentes. E existem diferentes interpretações para essas características. Eu vou seguir uma linha, mas reconhecendo que existem outras maneiras de interpretar. Diz assim o versículo 7, os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, como vimos lá em Joel, ou seja, um exército poderoso. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. O que alguns entendem que pode significar isso? Coroa é um significado de poder ou de conquista. Quando alguém conquista alguma coisa no passado, um atleta ganhava uma coroa, ou um significado de poder. Esses demônios têm poder, e os demônios têm poder, irmãos. Não superestime o poder dos demônios, mas também não subestime. Os demônios têm poder e eles vêm com poder para causar dano aos homens. E o rosto, como rosto humano, alguns imaginam que é para mostrar que esses demônios têm inteligência como ser humano, que o que distingue o ser humano das demais criaturas de toda a terra, a nossa inteligência, a nossa capacidade de cognição. Os demônios têm inteligência. Não pense que o demônio é um robozinho direcionado por controle remoto por Satanás, mas os demônios são anjos caídos, que têm alguma medida de poder e têm inteligência. Por vezes você pode ouvir uma sugestão demoníaca na sua mente que você acha que é pensamento seu, e às vezes é o demônio jogando com a sua inteligência, com a sua sagacidade. E Paulo nos adverte a não desprezarmos os seus desígnios, as ciladas de Satanás. Satanás e seus demônios e seus anjos caídos têm inteligência, eles sabem, eles conhecem a humanidade há muito, muito mais tempo do que qualquer um de nós. Ele tem sagacidade. Felizmente, o movimento de batalha espiritual elevou isso numa medida, mas não podemos desprezar que o diabo tem a sua sagacidade. Alguns entendem quando fala que eles têm coroas e rosto de homem, é que eles têm poder e têm sagacidade e inteligência para atormentar os homens. Versículo 8,
Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Lembra quando a gente leu lá em Joel? Eu falei, presta atenção aqui nos dentes de leão. Lá em Joel fala de gafanhotos com dentes como de leão, de um povo poderoso. Fala dos gafanhotos e depois fala do povo que ia trazer juízo sobre o povo de Deus. Então, eles têm poder aqui. Os dentes de leão é uma imagem grotesca, uma imagem estranha, né? Um gafanhoto que tem cara de homem, uma coroa, cabelo de mulher, dente de leão, mas está querendo mostrar o quê? Que é um bicho poderoso. É um ser, um anjo caído, um demônio, miríades deles, que tem poder para causar dano aos homens. Agora, os cabelos como de mulher, alguns entendem que é uma referência somente aos gafanhotos, que tem tipo um cabelo mesmo, tem umas antenas que parecem cabelos. Outros entendem que pode ser uma referência a um exército muito poderoso que vinha, às vezes, que podia atacar o Império Romano na época, que eram os partos, que eles usavam cabelos grandes, e era um exército muito poderoso e tinha muita habilidade com arco e flecha. Alguns entendem que aqui era uma menção aos partos que poderiam vir atacar o Império Romano. Mas outros, eu acho interessante essa visão, falam que ao falar de cabelos de mulher, está apontando para uma das maiores ferramentas de destruição do diabo e dos seus demônios, que é a sensualidade. Quantas pessoas têm buscado servir a Deus e têm caído nessa questão da sensualidade? O reverendo Hernando Dias Lopes conta uma ilustração que eu achei interessante, que ele falava de um homem que tinha uma lanchonete e estava vendendo muito, trabalhando muito, e ele se enganou, ao invés dele, veio um casal e fez uma encomenda, pediu um lanche, e aí esse homem, esse vendedor, esse dono da lanchonete, ao invés de botar o lanche, quer dizer, botou o lanche dentro do pacote, mas ao invés de dar o pacote do lanche para o casal, deu o pacote com as férias do dia, com todo o dinheiro que ele tinha, entregou e o casal foi embora, foi para um parque para fazer o seu lanche. E aí o homem começou a procurar o dinheiro, cadê o dinheiro que eu não acho para cá, que eu não acho para lá, e como é que eu vou fazer agora? Era um dinheiro alto que eu ia depositar no banco, eu tenho que pagar contas, e agora como é que eu vou fazer? E procurava o dinheiro de um jeito ou do outro, não imaginou que pudesse ter entregado o pacote errado, imaginou que tivesse sido roubado, assaltado, e ele começou a ficar angustiado, o que eu vou fazer? E aí o casal volta, e o homem chegou na lanchonete e falou, olha, você me deu o pacote errado, isso aqui está cheio de dinheiro, devolveu não faltando um centavo, todo o valor que ele tinha recebido, devolveu tudo, e o homem deu o lanche, deve ter dado um monte de bônus, um monte de lanche para aquele homem, tudo. E ele falou assim, o dono da lanchonete, olha, eu estou muito feliz com o que você fez. Quantas pessoas hoje em dia fazem isso? Recebem uma quantia por engano de um valor alto e voltam para devolver. Eu acho que isso tem que ser divulgado, as pessoas têm que conhecer. Eu quero botar isso nas redes sociais, eu quero divulgar para que as pessoas saibam que existem pessoas honestas no mundo, que as pessoas ainda fazem a coisa certa. É disso que aquele homem virou para o dono da lanchonete e falou assim, não faça isso, não coloque nada em rede social, não tira foto, não faça nada, porque essa mulher que está comigo aqui não é minha esposa, não, é minha amante, então se eu aparecer nessa lanchonete com a minha amante, eu vou ter problemas com a minha esposa. E quantos homens vivem isso? São zelosos nas suas finanças, são zelosos até no seu ministério na igreja, mas quando os cabelos longos se aproximam dele, para bom entendedor, um pingo de letra, né? Então, eu não sei se o texto aqui está mostrando que esses gafanhotos estão se apontando para mulheres, mas eu sei que a sexualidade, a imoralidade sexual é um dos maiores componentes de pecados em nossos dias, ainda mais que a gente vive numa sociedade erotizada, sensualizada, que cada vez mais cedo os nossos jovens, adolescentes e crianças são expostos à sexualidade, e isso tem trazido muitos danos. Cuidado com a sua vida, cuidado você, homem casado, que vê uma jovem cooperadora do seu trabalho, uma colaboradora da sua empresa, tão bonita, tão jovem, por trás dela pode ter um demônio, que seja um gafanhoto, com coroa, com dente de leão, querendo destruir a sua vida e a sua família. E mulheres também. Via de regra, os homens são mais suscetíveis a cair nesse pecado, mas muitas mulheres também têm sido fragilizadas e cedido. Às vezes um contato no WhatsApp que é inconveniente, você está ali no momento de trabalho, ou com uma pessoa conhecida, alguém que te achou num grupo da escola de 20 anos atrás,
e aí faz uma aí te chama no privado, começa a conversar, e você começa a conversar normalmente, acabou que você vê que a conversa está indo para um lado tenebroso, está lá o gafanhoto com dente de leão, com coroa, querendo te traçar, destruir a sua vida, o seu casamento. Abre os seus olhos, porque se tem uma área em que o diabo tem destruído famílias, é nessa área da sexualidade. Então, essa imagem bizarra nos chama a atenção de que Deus enviará demônios poderosos para trazer tormento sobre essa terra, e nós cristãos precisamos estar de olhos abertos para isso. Versículo 9. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Mais uma imagem apocalíptica, assim, bizarra, grotesca, porque ele tem cara de leão, tem coroa, tem cabelo de mulher, e tem dente de leão, cara de homem, perdão, e tem uma cauda como se fosse de escorpião. Não creio que isso é uma descrição precisa, porque, como eu tenho dito frequentemente, o livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico, mas é para que cada detalhe desse nos aponte para a característica dos demônios que estão soltos para aterrorizar essa terra, e eu creio que, não sei se todos, mas pelo menos, certamente, boa parte deles já estão causando dano à terra. Por 5 meses, como já falei, versículo 11, tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Curioso que os gafanhotos não têm rei, mas aqui aponta como esse é um caráter espiritual para essa legião demoníaca, e esse rei, alguns entendem que é o próprio Satanás, ou um demônio poderoso que conduz essas hostes malignas que trazem tormento aos homens. Você tem orado por alguém, você tem colocado alguém diante de Deus, faça isso, mas ore a Deus que se essa pessoa está sendo atormentada por demônios, que pode ser que Deus o liberte, mas saiba que ela só poderá ser liberta com o poder da palavra de Deus, com o poder do nome de Jesus, e para que a sua casa não fique vazia e outros 7 demônios piores voltem e habitem naquele lugar, ela precisa se render à verdade do Evangelho, receber o selo de Deus, se tornar povo de Deus, e aí estará liberta dessa atuação maligna de Satanás e seus demônios. Isso é muito sério, irmãos. Abaddon em hebraico e Apolion em grego significam destruição ou destruidor. Alguns até falam, o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Mas o contexto lá de João 10 não é esse não, se quiser depois você consulte. Ali Jesus está combatendo os falsos mestres, que condenaram, Jesus condenar curar um cego no capítulo 9. Então, eu não acho muito próprio usar esse texto para falar que o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele está falando dos falsos mestres, mas certamente os demônios têm o propósito de destruir. O seu líder aqui, Abaddon ou Apolion, significa destruição ou destruidor, que para isso que eles foram enviados sobre a terra. E aí vem o versículo 12, o primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Se você lembra, você acompanha a mensagem de hoje de manhã, no final do capítulo 8, fala de uma águia que voava no meio do céu, e ela falava, ai, ai, ai dos que habitam na terra. Quando fala ai 3 vezes, é para dar um significado superlativo, né? Como que nem as palavras que a gente usa, sei lá, fiel, fidelíssimo, uma coisa aumentada. E também porque são 3 ais, 3 trombetas que faltavam, a 5ª trombeta, a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Já vimos a 5ª, os homens sendo atormentados, mas não todos os homens, somente os homens que não têm o selo de Deus na testa, aqueles que não pertencem a Cristo serão atormentados, e eu creio que já são, por demônios poderosos, mas que têm a sua atuação limitada pelo poder de Deus. Chegamos à 6ª trombeta, e agora não fala mais em tormento, mas fala em morte. Versículo 13, essa é mais curta, estamos caminhando para o final, mas o primeiro ponto foi o tormento dos homens, a 5ª trombeta. O segundo ponto, a morte, a 6ª trombeta. Versículo 13, o 6º anjo tocou a sua trombeta, e uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. E ouviu uma voz, ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela, leia comigo, aquela
hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Anjos poderosos que Deus reteve para o momento certo, e eu creio que ainda está retendo, são liberados para agora não mais trazer tormento, mas matar 1/3 da humanidade. Alguns tentam fazer uma leitura precisa disso, entendendo que em algum momento 1/3 literal da humanidade vai morrer, mas como Apocalipse é um livro simbólico, não necessariamente será assim. Eu creio que pode ser, mas certamente esses anjos poderosos, e quando fala que estão grande juntos ao rio Eufrates, era um rio que tinha nos limites lá da terra de Israel, e da região do Eufrates é que vinham os povos inimigos que dominaram sobre Israel, como os assírios, por exemplo, que dominaram o povo de Israel, o povo do norte, cuja capital era Samaria, e que caiu, salvo engano, no ano 722 a.C. Então, os assírios vinham da além do Eufrates. Quando fala aqui da além do Eufrates, o povo já entendia, lá da além do Eufrates, vem coisa braba, vem exército inimigo para exercer juízo sobre nós. E aqui ele fala desses 4 anjos. E olha o que diz, irmãos, o versículo 16. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Alguns entendem que esse número é literal mesmo, outros entendem que é simbólico, como muitos números em Apocalipse. Mas o que nos importa saber, irmãos, independente de ser literal ou se é simbólico, você tem ideia do que são 200 milhões? É quase toda a população brasileira. O Brasil deve ter hoje uns 260 milhões de habitantes. É quase todo mundo, irmãos. É quase todo o Brasil. Então, você tirar alguma região só, 200 milhões de demônios enviados para trazer morte sobre a terra. Por isso que eu falei no início, irmão, se segura na cadeira, porque isso aqui é muito mais sério, muito mais assustador do que muitos filmes aí que passam na televisão, com um detalhe muito importante: isso aqui é verdade. Deus escreveu na sua palavra, isso vai acontecer. E o versículo 17 diz: os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, de fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam as pessoas. Meu Deus, que imagem terrível, irmãos. Que imagem assustadora. Deus revelando ao seu povo que ele irá enviar demônios poderosos, como foi lá no Egito, que ele enviou o anjo da morte, que matou todos os primogênitos do Egito, mas foi poupado todo o primogênito do povo de Deus, daqueles que botaram o sangue do cordeiro nas suas portas. Mas aqui, irmãos, há um detalhe importante. Eu vou pedir que a Úrsula coloque essa imagem para mim, por favor, e apague a luz aqui. Talvez fique pequeno para vocês lerem. Quando a gente falou dos selos, capítulo 6, versículo 8, fala que a morte e o inferno receberam autoridade sobre 1/4 parte da terra, 25%. Agora estamos nas trombetas, capítulo 8, fala que 1/3 parte de tudo é atingido. Então foi 25%, agora já aumentou para 33%, mais ou menos, 1/3 parte. Quando chegar lá no capítulo 16, que as taças da ira de Deus são derramadas sobre a terra, todo ser vivente é consumido. Então, pode desligar, por favor, Úrsula. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Deus eliminará, matará 1/3 da humanidade, mas Deus ainda está deixando aberta uma janela de misericórdia. Porque se Deus não tivesse misericórdia, ele consumiria todo aquele que não tem o selo de Deus, e vai chegar esse dia que todo aquele que não tem o selo de Deus vai ser consumido pela ira de Deus e vai ser enviado para o tormento eterno, para o inferno. Mas aqui ainda não. Tudo isso, por mais terrível que pareça, não é o fim de todas as coisas ainda. Deus ainda está falando, 1/3 da humanidade vai morrer, mas ainda tem os 2/3. Eu te pergunto, qual vai ser a reação dessas pessoas que não morreram?
Vimos nas 4 primeiras trombetas hoje de manhã que vegetação foi assolada, o mar foi assolado, as águas deixaram de ser potáveis, trevas foram derramadas sobre a terra. Vimos agora que demônios muito poderosos trouxeram grandes tormentos sobre os homens que não eram selados de Deus, e 1/3 da humanidade foi destruída, foi morta. Aí talvez você pense, agora, então esses 2/3 vão se converter, né, irmãos? E aqui a gente chega, irmãos, eu vou revelar a vocês, não é o Apocalipse, mas eu vou fazer uma revelação para vocês aqui, do que me motivou a entrar nessa empreitada que está me dando muito trabalho, mas está me abençoando muito, de falar sobre escatologia aqui na igreja. Como vocês sabem, eu estou fazendo um seminário, e dentro do seminário que a gente faz, a gente tem que ler a Bíblia também, graças a Deus por isso. E eu estava lendo a Bíblia, já na quarentena, e aí lendo o livro de Apocalipse, eu me deparei com o capítulo 16. Eu confesso, irmãos, que eu fiquei assustado, eu fiquei impressionado, e aquilo me levou muito ao momento que nós vivemos hoje da pandemia. Porque muitas pessoas têm dito assim, com essa pandemia, muita gente vai se converter. Vendo essa pandemia aí, vendo tudo o que está acontecendo, você não pode sair de casa, você tem que ficar na igreja de máscara, ou você não pode ir para a igreja, você não pode ir para lugar nenhum, é limitação para isso, limitação para aquilo. Agora as pessoas vão temer a Deus, as pessoas vão se voltar para Deus, a igreja vai encher, vai acontecer um grande avivamento. Deus pode fazer isso? Pode, irmãos. Não tem a menor dúvida. E creio sim que pessoas se chegarão a Deus, e têm se chegado a Deus, que têm sido apertadas, têm sido moídas em meio a essa quarentena, e que assim seja, se for necessário sofrer, porque é mais importante você sofrer nessa vida e passar a eternidade nos céus, do que você não sofrer essa vida e passar tormentos eternos no inferno. Mas, irmãos, uma pandemia não é suficiente para trazer um coração rebelde para Deus. Tem gente que antes dessa pandemia era viciado em pornografia. Durante a pandemia, continuou ou piorou. E vai sair da pandemia imerso na lama do pecado da pornografia. Tem gente que antes dessa pandemia traiu o seu cônjuge. Durante a pandemia continuou traindo o seu cônjuge. E depois da pandemia continuará traindo o seu cônjuge. A gente que era desonesta, existe gente que era mau caráter, que roubava os outros, que fazia negócios escusos antes da pandemia, fez durante a pandemia, inclusive está tendo denúncia de corrupção com coisas voltadas para a saúde durante tudo que estamos vivendo, e que após a pandemia continuarão se entregando à corrupção dos seus corações. Eu creio que Deus pode estar levantando uma igreja e trazendo pessoas para o seu reino, mas não se iluda, pois uma pandemia não é suficiente para render um coração a Cristo. Somente o poder do Evangelho, da Palavra de Deus ministrada, e o Espírito Santo tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne, pode trazer alguém para o reino de Deus. Porque sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Depois disso tudo, depois de 200 milhões de demônios, depois de 1/3 da humanidade morto, depois de trevas, depois de consumo das árvores, das matas, do mar, das águas potáveis, depois de trevas vindo sobre a terra, depois disso tudo, diz o versículo 20, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Todo esse juízo de Deus não foi suficiente para que muitos homens se arrependessem. Essa pandemia não será suficiente. Muitos continuarão imersos no seu pecado, muitos continuarão imersos na sua imoralidade, na sua idolatria, nos seus roubos, nas suas feitiçarias, nos seus assassinatos. Essa foi a reação dos ímpios, irmãos. Que coisa chocante. Que Deus abre uma porta de misericórdia. Deus abre uma porta e fala, está vendo isso tudo que está acontecendo? Mas ainda há uma esperança para esses 2/3 que não morreram. Não sei se aqui inclui a igreja ou não, mas certamente inclui alguns que não eram selados por Deus. E os homens ainda assim viram as costas para Deus, se dobram diante dos seus ídolos, se dedicam às suas imagens de escultura, a ídolos que não podem salvar,
à sua imoralidade sexual, à sua feitiçaria, ao seu roubo e ao seu assassínio. Pesado isso, né? Talvez você pense assim, eu preciso vigiar, mas eu não caio em nada disso. Eu nunca matei ninguém, nem nunca vou matar. Alguém na sua vida que você odeia muito? Alguém que você preferia que estivesse morto do que vivo? Para Deus você já matou essa pessoa. Leia Mateus capítulo 5. Veja o que Jesus diz a respeito disso. Vai lá em Apocalipse 16. Versículos 9 a 11. O derramamento da quarta e da quinta taça. Foi isso que me despertou, me aqueceu o coração para me enveredar em toda essa jornada de estar expondo para os irmãos esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Apocalipse 16, versículo 9. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. Olha isso, de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Irmão, só até aí. Pessoas sofrerão toda sorte de tormento, seja um desemprego, seja uma falta de um alimento, seja uma traição de uma pessoa de confiança, seja a injustiça desse mundo em que vivemos, mas terão um coração tão duro, que poderão estar com tanta dor que estarem mordendo a língua, que ainda assim vão blasfemar contra Deus. Mas Deus ainda hoje continua estendendo a sua mão de misericórdia. Quem seremos nós? Pedi para a Úrsula colocar, concluindo, um resumo, vimos até a sexta trombeta. Olha o que Deus diz no que vimos hoje de manhã, agora à noite, que visitará essa terra. E como eu creio que são visões, sessões repetidas de acontecimentos que acontecerão desde a primeira até a segunda vinda de Jesus, eu creio que esses juízos já estão acontecendo. Primeira trombeta, que vimos de manhã no capítulo 8, granizo, fogo e sangue atirados à terra, a terça parte é queimada. Segunda trombeta, montanhas em chamas atiradas ao mar, a terça parte do mar convertida em sangue. Terceira trombeta, estrelas em chamas caem sobre rios e fontes, a terça parte das águas se torna amarga. Quarta trombeta, sol, lua e estrelas, a terça parte escurecida. Quinta trombeta, o primeiro ai que aquela águia passou dizendo, ai, ai, ai. Primeiro ai, demônios provindos do abismo vêm trazer tormento sobre o homem. A sexta trombeta, o segundo ai, a invasão vinda do leste, da região do Eufrates. Terça parte da humanidade é morta. E lá no capítulo 11, quando surge a sétima trombeta, diz que o reino do mundo se torna o reino de Deus. O fim dessa história, irmãos, é que Deus será glorificado em todas essas coisas. O fim dessa história é que o reino de Deus será estabelecido em toda a terra. O fim dessa história é que esses demônios já foram julgados, condenados, eles ainda têm poder para causar dano na terra e nos homens, mas um dia Deus cessará o poder de todo ser maligno, de todo demônio, condenará definitivamente Satanás, o falso profeta, a besta, e nós viveremos para sempre na presença de Deus. Voltando ao início, irmãos, bem-aventurados, felizes, os que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Você crê? Você leu comigo? Você ouviu? Você vai guardar? E vai buscar uma vida para viver uma vida que glorifique a Deus? Ou assim como os ímpios que rejeitarão Deus até o fim, você vai continuar dando murro em ponta de faca e rejeitando o Deus Altíssimo? Uma pandemia não é suficiente para trazer pessoas para Deus. Só o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o nosso pecado é muito profundo, irmãos. O nosso pecado é radical. Ele vai lá no fundo.
O pecado deformou as nossas vidas em todas as áreas. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu naquela cruz, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele venceu a morte, ele subiu aos céus, e um dia ele voltará para buscar os selados por Deus. Você é um selado de Deus? Feche seus olhos, curve sua cabeça.